Autovalorização. O zelo de si mesmo sem as devidas precauções pode levar a pessoa ao amor próprio, passando ao fanatismo inspirado pelo egoísmo e pelo orgulho. O alcoólatra vai aos poucos desconhecendo os valores alheios, Jesus, senão o próprio Deus, passando a não acreditar nos espíritos que o assistem de momento a momento. Convence-nos a razão, iluminada pelos sentimentos do amor, que a autoadmiração é um mal de cura difícil, pois se alicerça nos princípios do conforto próprio, levando a pessoa a acreditar nas suas próprias forças e se tornar desapercebida da ajuda dos companheiros, tão visível como a luz do sol, a chuva e os ventos. É óbvio que parece estar bem claro que o autor dessa reflexão, ele não visa que nós não pensemos em nós mesmos, mas se nós não tivermos cuidado com isso, o egoísmo faz com que nós pervertamos todos os nossos bons sentimentos. Nós precisamos valorizar-nos e valorizar tudo o que nos ocorre durante a vida. Isto, entretanto, não significa dizer que nós somos as criaturas superiores a quaisquer outras. É muito relevante nós termos bons olhos para nós mesmos. Se nós não nos observarmos bem, nós estaremos inclusive indo contra a lei divina. Nós precisamos nos cuidar. E isto não significa dizer não cuidar do outro, não cuidar no que reflete ou pensa ou sente o outro. Tem pessoas que, por um lado, se preocupam tanto com o outro que se esquece de si mesmo. Isso não é bom. Tem gente que se preocupa tanto consigo que esquece do restante do mundo. Isto tampouco é bom. O ideal é quando a gente consegue colocar tudo num bom equilíbrio, de tal maneira que a gente consegue conjugar o eu sou com o eu estou. E o que eu sou, nem sempre eu estou, e onde eu estou, nem sempre eu sou. O ideal é que a gente ajuste bem essas conjugações verbais na prática real do dia a dia, a fim de que a gente possa sentir de fato o que nós temos na alma e o que nós podemos melhorar na alma. A arrogância é uma marca muito danosa na nossa vida, e é fácil a gente ver. Basta que a gente observe qualquer pessoa que tome uma atitude arrogante contra nós. Quando alguém parece que não nos vê, não fala com a gente, não nos respeita, nos desacata, aí a gente sabe o que é arrogância. E se nós sabemos o que é a arrogância do outro para comigo, por que eu vou ser arrogante para com o outro? É a lei de equilíbrio que todos nós estamos submetidos a fim de aprender com as próprias lições, em que a natureza precisa estar a intervir a fim de nos chamar a atenção para o que quer que seja. Quando às vezes para uns um espetáculo é muito grande, muito lindo, para outros nem tanto. Recentemente eu vi uma chuva de pólen, a coisa mais linda do mundo. Para quem já viu neve caindo do céu, parece com aquilo, muito bonito, é um espetáculo maravilhoso. Mas para quem tem alergia a pólen, aquilo é o desastre da natureza. A pessoa tem que se trancar, tem que andar de máscara, porque a beleza não repercute positivamente dentro de si próprio. Depois, os valores eles têm que ser equilibrados de uma maneira tal que façam sentido. Por exemplo, é muito comum nós falarmos em democracia. E normalmente quando a gente quer democracia, a gente quer na realidade a gente busca um nível de paridade, onde a maioria sai vencedora. Mas nós sabemos que nem sempre a maioria vencedora é a que está com a opinião certa, por muitos fatores diferentes. Tem uma situação que coloquei num dos meus livros de reflexões, em que é bem curto a reflexão. O olho viu uma montanha, o ouvido não a ouviu, o nariz não sentiu seu cheiro, e por estar distante, a mão não a tocou. Fizeram uma reunião e descobriram que estavam em 3-1, portanto a montanha não existe. Quantas vezes a gente quer forçar esse tipo de democracia em atitudes que por algum motivo não existem? E a gente usa muito uma estatística equivocada na nossa vida. Eu me permito a ser assim porque todo mundo é. Primeiro, todo mundo é gente demais. Segundo, se você quer ser diferente, ou quer ser melhor, ou você quer ser você,
Você não deve se sujeitar aleatoriamente à situação do outro. Se nós fôssemos assim, primeira coisa, nós que somos espíritas, nenhum de nós o seríamos, porque somos minoria. E será que nós estamos menos corretos do que as outras grandes maiorias? Não temos nenhuma autoridade para dizer que estamos melhores ou que sabemos mais, mas pensamos bem diferente. E nós temos algumas reflexões que nos levam a acreditar de que nós estamos, pelo menos dentro do nosso nível consciencial, num bom roteiro. Mas se for por exclusão, se for por decisões democráticas de comparação absoluta, simplesmente nós já não existiríamos mais. E o que a gente faz da nossa vida conosco mesmo? Será que o meu corpo é mais interessante do que o seu? Sim, se eu considerar a minha vida pessoal. Mas se eu considerar a vida contextual, talvez já não seja tanto. Tem pessoas que adoecem e dizem, já que a minha doença é incurável e não tem jeito, alguém quer fazer uma pesquisa? Então o seu corpo é importante para você, mas você já não está pensando nele para você. Você já está pensando no seu corpo para o próximo. Quando a gente chega nas questões dos transplantes de órgãos, eu mesmo não tenho nada meu para dar a ninguém. Bom, então nem nunca teve, nem nunca vai ter. Espere que você nunca precise, porque se você precisar um dia, você vai ter que mudar de posição de uma maneira um tanto quanto constrangedora. Você não vai mais precisar dos órgãos. Você pode ou não pode doar, você deve ou não deve doar. Mas um dia eu ouvi dizer que Chico Xavier disse que os órgãos dele ele não doaria. Também naquela idade não precisa, não faz muita diferença você querer doar. Os órgãos já cumpriram as suas funções. Mas aí a gente pega um trecho de uma entrevista, uma frase e generaliza. Não tem problema, se você não quer doar, diga que não quer doar e pronto. Mas nós estamos tomando uma atitude em que não pensamos necessariamente o que está a acontecer. Porque nós valorizamos demais o nosso corpo para nós. Não estou dizendo aqui que alguém deva dar ou deixar de doar seus órgãos. Mas muitas vezes a gente precisa pensar. Pode não ser a coisa mais agradável. Numa palestra espírita, certa vez, eu vi um palestrante se posicionar sobre isto, e ele dizia que ele não doava, porque o corpo dele já foi doado por Deus para ele. E se outra pessoa tinha necessidade, é porque era um problema kármico. E alguém depois da palestra foi até ele e o admoestou. Ele disse, então você prefere que seu corpo seja comido, porque do jeito que você está apegado ao seu corpo, você vai ficar preso nele, cuidado. Você não vai doar um órgão e aí vão ter que lhe tomar o corpo inteiro. E como é que isso fica? E se você realmente no mundo espiritual estiver tão apegado ao corpo que não consegue se desprender dele na hora da desencarnação? A propósito, um outro palestrante lá em São Paulo, certa vez, fez um posicionamento bem curioso. Ele disse, os espíritas costumamos dizer que nós desencarnamos. Que nada, muitos morremos. Porque desencarnar é sair da carne. Mas muita gente morre e continua preso na carne, e isso é um problema. Rezemos para que um dia a gente desencarne, porque se só morrer é um problema. E eu nunca tinha pensado naquilo, e ele está certo. Porque às vezes a gente tem tanto zelo pelo corpo que isso se transforma num egoísmo, num apego excessivo. E quando vem o fenômeno da desencarnação, a gente não desencarna. Por isso talvez que em reuniões mediúnicas a gente veja tantos espíritos dizendo, mas eu ainda estou preso, e não conseguem sair, porque estão presos aonde colocaram as suas fortunas, seguindo inclusive uma indicação de Jesus. Onde estará o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Ou seja, criamos vínculos por um excesso de apego e não por uma observação de bom uso daquilo que nos foi dado. Tudo que nós temos é para dar bom uso. O que a gente não dá bom uso e guarda, isso se chama avareza. Não é autocredenciamento a si mesmo de uma qualidade melhor do que quer que seja. O que nós vemos, por exemplo, quando pensamos nesses altos índices de corrupção, de desvios, o que acontece? Quando a gente sabe os valores, a primeira dúvida que vem diz, mas para que tanto? O que se vai fazer com tanto que não é suficiente e ainda se quer outro tanto? Onde é que a gente para? Você vai ter, sim, e depois você vai fazer o que com tudo isso? É mais ou menos como um jovem. Eu tenho juventude, eu não quero saber de exercício, não quero saber
de educação alimentar, não quero saber de medicamentos, não quero saber de médico, e haja gastar a vida. Quando chega lá na frente, está com o corpo totalmente carente, aí precisa de médicos, medicamentos muito mais caros, acompanhamento, às vezes multidisciplinar, e tudo o que tentou usar, agora de repente já não tem como repor. Então, para que isso? É uma coisa que não faz muito sentido. Conversava no final de semana passado com um português que nasceu na Ilha dos Açores, e ele dizia que a vida dele, quando criança e quando jovem, até se casar, era uma vida de muitas privações, muitas necessidades. E que quando ele queria fazer um brinquedo mais sólido, primeiro ele separava o barro e esperava um dia que tivesse água para poder molhar o barro, para moldar, para fazer o brinquedo, porque ele não conseguia ter ao mesmo tempo o barro e a água. Ou tinha água e não tinha o barro, ou tinha o barro e não tinha água, porque os pais não davam absolutamente nada. Ou por outra, ali havia uma inversão. Hoje nós dizemos que os filhos dão trabalho aos pais, mas naquela época eram os pais que davam trabalho aos filhos. Vá trabalhar, vai estudar e trabalhar, aprender a dormir cedo, acordar cedo e já acordar com um couro quente para poder produzir mais, para sustentar a família. Hoje isso tudo está invertido. Os pais que acordem cedo, que vão fazer, que se virem, porque os filhos precisam repousar. Repousar para quê? Para depois brincar mais um pouco. Mas na época dele era no modelo antigo. E ele disse que desde muito jovem, aos 7 anos de idade, começou a trabalhar. E o que ganhava não era para uso próprio, era para uso da família. Então ele continuava precisando fazer os bonecos de barro e coletar, quando passava pelas trilhas, que não eram nem ruas. Quando ele via alguns galhos mais interessantes, ele olhava para o galho e idealizava: isso aqui vai ser um soldado. E ali ele fazia o soldado, fazia o médico. Algum galho mais retorcido era o carro, era o veículo, porque ele não tinha absolutamente nada. Não era como hoje, que a gente tem garrafa PET para tudo quanto é lado. Naquela época você não tinha nada industrializado lá no lugar onde ele nasceu. E aí ele completa com uma frase muito interessante. Interessante é que nós éramos muito felizes. Como éramos felizes? Até porque aquilo que você tinha, que você fazia, você não se importava de dividir com o outro, ainda que o outro quebrasse. Então não havia isto é meu, havia isto é da gente. E hoje que a gente tem condições, tudo é só seu, ninguém pode tocar, ninguém pode olhar, ninguém pode mexer. Tem muitas casas que tem muitos bibelôs, e não é qualquer pessoa que pode mexer, porque você vai desarrumar, você pode quebrar, você pode amassar. Então isso daqui não, então isso aí vai ficar para quê? Vai ficar aí, porque isso daí, o lugar dele é aí. Mas eu nunca vi você olhando para isso, mas porque também não é para olhar, é para estar aí. Então nós de repente perdemos a felicidade por coisas que não valem. E não valem não é porque não tem um valor agregado, não valem porque a gente não dá uso nenhum. Qual é a vantagem de você ter uma casa super acarpetada, bonito, tapete que veio da Índia, e você ter alergia àquilo? De que vale? Não, mas eu não vou tirar porque é um tapete da Índia. Sim, você vai viver com essa alergia, tem remédio para isso. Pois é, seu organismo lá na frente vai cobrar um outro preço. Era muito mais prático você tirar o tapete. Como é que nós podemos zelar por nós mesmos? No mínimo tendo o bom senso de fazer ou de usar aquilo que faz bem. Nem tudo que faz bem é de 100% agradável, mas também nem tudo que é 100% agradável faz bem. É preciso o bom senso, e esse bom senso é o que a gente busca na vida. E a rigor, a doutrina espírita, conforme os próprios espíritos deixaram muito bem consignado em O Livro dos Espíritos, a doutrina espírita ela veio para ajudar o homem a melhorar-se. Essa frase é literal: para ajudar o homem a melhorar-se. Então de pouco vale a gente talvez até que ficar falando filosoficamente, doutrinariamente, e não despertar dentro de nós essa necessidade de melhorarmos a nós mesmos. Mas nós não melhoramos a nós mesmos, não é só mexendo no corpo ou mexendo na expressão que a gente verbaliza, é sobretudo naqueles sentimentos que a gente deixa que brotem, porque eles lá já estão. A gente precisa deixar florescer os melhores sentimentos que trazemos na alma. Todos nós temos bons sentimentos, sem exceção.
O problema é que a gente os abafa, a gente os deixa lá trancado, como a parábola do semeador. A gente deixa que os espinheiros guardem tudo, a gente tem vergonha. A gente tem vergonha de dizer que gosta, tem vergonha de dizer que ama, tem vergonha de dizer me desculpe, muito obrigado, com licença, por favor. Temos vergonha de cumprimentar uns aos outros. Mas aquela pessoa, eu falei com ela 3 vezes e ela não me respondeu nenhuma. O problema dela, ela é que é mal educada. Continue sendo bem educado você. Um dia ela pode pensar diferente. Mas é porque você não sabe. Ela nem só não me responde, como faz cara feia. Pior, quem fica feia é ela. Continue na sua. Mas por que a gente se envereda por esse caminho? Porque nessa hora a gente pensa que está cuidando da gente e não estamos. Estamos esquecendo completamente da essência, da alma, do que somos. Então, cuidar de si mesmo é, sobretudo, valorizar-se a si mesmo. E a maior valorização que a gente pode dar à nossa vida é a valorização interior, aquela que move toda a nossa essência. As doenças como as curas, as dores como as suas superações, os apertos da vida e as liberações, todas guardam relação direta com a maneira com que nós encaramos esta vida, como nós vivemos e, sobretudo, como ultrapassamos. Como já disse um pensador, muita gente chega para mim e diz que já passou por isso. Passou, mas não ultrapassou. E um grande passo que a gente dá na vida é quando a gente ultrapassa. Enquanto a gente não ultrapassa, é porque a barreira está maior do que o nosso esforço. Na hora que a barreira passa, que a gente ultrapassa a barreira, aí sim a gente foi mais forte. E essas barreiras, elas estão quase todas no mundo íntimo. E nós temos motores de propulsão muito fortes, que é o amor a si mesmo, suficiente para fazer com que a gente supere cada um desses obstáculos. Vamos liberar nossas bolsas, colocar essas bolsas de lado. Espero que ninguém apareça para mexer na bolsa de ninguém, que a gente fique aí bem tranquilo, corpo relaxado, mente aberta, coração a gente percebendo cada pulsar que ele dá. Está na hora da gente viver um momento super especial. Sei que muitos daqui vêm porque precisam, querem, buscam o passe magnético. Sei que alguns vêm aqui porque gostam deste ambiente, como eu adoro estar aqui. Sei que muitos vêm para trabalhar, para doar suas energias, para viver esta experiência. Mas convenhamos, mesmo tudo sendo muito bom, mesmo tudo atendendo aos nossos anseios, este momento pode ser muito especial e depende de cada um de nós. E nós podemos dizer isso com muita tranquilidade, porque o mundo espiritual está aqui já desde cedo. Ontem uma pessoa ligou e perguntou a pessoa que trabalha lá conosco que horas deveria chegar aqui, talvez até essa pessoa esteja. E a pessoa falou: tem que chegar antes das 8. Que bom. Na semana anterior, 2 semanas antes, uma outra pessoa fez a mesma pergunta e foi dita a mesma resposta. Nossa, para que tão cedo? É compreensível, porque ela nunca chegou aqui cedo e pôde entrar neste ambiente. E por que este ambiente está desde muito cedo tão bom? Primeiro porque aqui já temos uma circulação de energia muito boa. O Leão, como muitas casas, mas eu posso falar do Leão, que é onde sempre eu estou. O Leão tem uma energética impressionantemente boa. Entram aqui pessoas que não são espíritas, entram aqui pessoas que vêm na condição de profissionais fazer algum serviço, e é muito comum essas pessoas, quando saem, dizer: nossa, aqui é tão diferente. O que tem aqui? Porque normalmente onde a gente imagina alguma coisa diferente, tem um altar, tem uma imagem, tem um direcionamento. Aqui não tem praticamente nada, a não ser a foto de Allan Kardec, que é uma foto apenas. Não tem nada que induza a ser um templo, parece mais um grande auditório, como de fato é. Mas as pessoas sentem um clima diferente. Na quarta-feira, então, isso aqui está totalmente saturado de boas energias. Os espíritos já chegaram aqui bem mais cedo do que a gente.
Um dia uma pessoa de brincadeira disse assim: também eles não têm o que fazer. Mas eu acho que eles têm, eles tanto têm que vêm bem cedo para deixar esse ambiente aqui tão bem preparado. Se alguém um dia quiser fazer uma experiência, tiver com muita dificuldade de pensar na solução de um assunto, entra aqui mais cedo e fica pensando no teu assunto para você ver o que é que acontece. É que nem raios, vai aparecer ideias e sugestões de todo lado. Eu tenho muita dificuldade de ler. Senta aqui e lê um pouco para você ver como entra fluido, como tudo passa num nível de harmonia. É esta ambiência energética que nós temos aqui no Leão, e que será sempre muito inteligente e sabido quem aproveitar, e nós estamos aqui para aproveitar isso. Então pensemos assim: Deus, Pai de infinito amor e bondade, misericórdia, sabedoria, justiça, amor e caridade para com todos nós. Senhor, aqui estamos para usufruir mais um pouco deste teu universo de bênçãos, para sentirmos dentro de nós essa eloquência que é viver, a eloquência que é sentir a alma pulsando e não apenas mais um coração. Sintamos o nosso coração. Vamos começar pela matéria. Ouçamos pelos ouvidos internos o nosso coração batendo. Primeiro, apenas os batimentos do coração. Tum, tum, tum. Que cada um de nós procuremos aqui por alguns segundos ouvir o batimento do coração, ouvi-lo, ouvir o nosso coração batendo. Desligue-se do resto, pense no seu coração, as batidas do coração. O seu coração está dizendo: viva, viva, viva. Outros estão dizendo: vida, vida, vida. Tudo em volta desta bênção enorme que Deus nos dá. Depois que sentirmos e ouvirmos o nosso coração no lugar do peito em que ele se encontra, vamos tentar sentir o nosso coração agora na nossa garganta, como se o coração tivesse subido. Escutemos o nosso coração em nossa garganta, e ele vai estar a dizer: viva, viva, vida, vida. E se nós já conseguimos sentir o nosso coração em nossa garganta, que tal agora senti-lo no nosso sistema digestório, no estômago, no intestino? Sentir pulsando intensamente o nosso coração. E já ouvimos 3 batidas, como quem forma uma harmonia orquestrada, e o coração no seu lugar, o coração ecoando na garganta e no sistema digestório a dizer: viva, viva, vida, vida. E a partir daqui, cada um de nós podemos viajar por todo o nosso corpo, nariz, olhos, centro da cabeça, nos braços, nas mãos, nas pernas, nos pés, na nossa genitália, no nosso centro esplênico, no fígado. E nós perceberemos que estamos todos puros corações. Viva, viva, vida, vida, viva, viva, vida, vida. Somos pulsos, somos pulsos de amor. Somos um coração inteiro que nunca para, que não se cansa e que nos dá vida, vida, viva, viva,
Deixemo-nos envolver pelos batimentos sutis da alma. Entremos no mais profundo de nosso ser. E sem sabermos exatamente como, a nossa essência psíquica, a nossa essência espiritual, repete agora como uma grande orquestra: viva, viva, vida, vida. Inspiremos relaxada e profundamente e expiremos, porque neste instante os nossos magnetizadores associam suas energias e nos sentimos todos fortalecidos. São energias sutis, porém extremamente fortes, a nos dizer: viva, viva, vida, vida. Deixemos aberto nosso coração, deixemos aberto nossa alma, para que estas energias nos alcancem, para que o anjo de cada um de nós nos abrace, nos envolva e nos abençoe. Agradeçamos a Deus esta oportunidade, este momento, e guardemos em nós este pulso maravilhoso a nos dizer: viva, viva, vida, vida. Inspiremos, expiremos, inspiremos, expiremos. Que o vigor deste momento, que as bênçãos de harmonia que nos envolvem sejam suficientemente vivas e fortes, e nós suficientemente justos e caridosos para receber, reter e agradecer, levando aonde quer que estejamos o melhor destes momentos. Nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas, e nós, em estado de oração, continuaremos vibrando: viva, viva, vida, vida. Fiquemos em oração.